Comissão de Orçamento aprova contas do governo referentes a 2016. Parlamentares criticam condições de abrigos de animais no Rio. E a retomada da construção de Angra 3 pode gerar mais de 500 mil empregos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou por 4 votos a 3 o parecer do líder do governo, deputado Edson Albertassi, que pede a aprovação das contas de 2016 do governo do estado. O texto segue agora para a votação em plenário e deve ser discutido em, no máximo, 30 dias. O líder do governo reconheceu as dificuldades orçamentárias do estado. Segundo o parlamentar, a crise sem precedentes que gerou forte queda na receita e os arrestos judiciais justificam o descumprimento de regras constitucionais, como, por exemplo, a aplicação de 12% do orçamento na saúde. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, foram investidos apenas 10,42%. Os valores mínimos determinados para a FAPERJ e para o Fundeb também não foram repassados. Mas para o parlamentar, a Lei de Responsabilidade Fiscal pode ter exceções em casos de calamidade pública, como é o caso do Rio. É fundamental destacar que a crise que o estado do Rio vive, e a gente percebe que não é apenas o Rio de Janeiro, mas todo o país, de fato fez com que tivéssemos um problema de receita. Os arrestos, que chegaram a 8 bilhões em 2016, certamente foram fundamentais para que o governo não cumprisse, sobretudo o índice na questão da saúde. Agora, a gente tem aí que compreender o momento, compreender que o governo federal já editou medida importante que trata ali do plano de regime e recuperação fiscal. O governo vai fazer a adesão em curto prazo e o Rio vai sair dessa crise. Já o deputado Luiz Paulo, que também integra a Comissão de Orçamento, apresentou um voto separado. O parlamentar seguiu a recomendação do TCE e rejeitou as contas do governo de 2016. O voto separado foi rejeitado por 4-3. Luiz Paulo apresentou uma lista com 13 itens para justificar o voto. Entre eles, o valor da dívida pública consolidada de quase 250%. A lei admite 200% no máximo. O voto separado foi acompanhado pelos deputados Conte Bittencourt e Luiz Martins. Já o voto do líder do governo, que vai a plenário, recebeu apoio do presidente da comissão, deputado Paulo Melo, e dos deputados Milton Rangel e Pedro Fernandes. Não tem como, técnica e politicamente, você aprovar uma conta dessa. Tanto é que o resultado aqui na Comissão de Orçamento foi pela aprovação por 4-3. As contas de 2015, nós também votamos contrário, tinha sido 5-2. E no plenário vai ser muito mais duro, porque as contas mostram um resultado muito ruim que atingiu 17 milhões de pessoas nesse estado. Está aí o resultado na segurança, na saúde, na educação, que foi essa administração das contas de gestão de 2016. O processo de indenização a ex-funcionários da Varig foi debatido em audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a falência da empresa. Em agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão de 2014 que obrigou a União a indenizar a extinta companhia aérea Varig pelo congelamento de tarifas durante o Plano Cruzado entre outubro de 1985 e janeiro de 1992. O valor inicial da ação, que já dura 20 anos, é de aproximadamente 3 bilhões. O valor atualizado, corrigido, deve ultrapassar os 10 bilhões de reais. A forma de pagamento da indenização ainda não foi definida pelo STF. O montante deve ser utilizado para pagar a massa falida da empresa, que consiste no acervo do ativo, bens e créditos, e o passivo, débitos do falido, formado no momento em que a empresa decreta falência. Ex-funcionários da empresa querem que esse valor também seja utilizado para pagar o fundo de pensão Aeros. Eu tenho pouquíssimo a receber no Aeros. Se fosse para eu receber realmente algum dinheiro,
nessa estrutura que se vislumbra, eu deveria querer que tudo fosse para falência para poder receber mais. Eu tenho muito pouco no Aeros. Mas eu defendo ir para o Aeros por duas razões simples e que me obrigam de qualquer maneira. Primeiro, porque é o correto. Segundo, porque é o melhor para a maioria de nós. E terceiro, aí tem um certo egoísmo. É a única maneira que nós vamos ver algum dinheiro. Mas, segundo o advogado Wagner Bragança, o Aeros não está nos autos do processo judicial como titular desse crédito. Existe um processo em curso, que é o processo que discute a defasagem tarifária. De quem é a titularidade deste crédito, segundo os autos do processo judicial e segundo as decisões que até aqui foram tomadas na falência? Das massas falidas. Essa é a decisão. O próprio Aeros tentou uma substituição processual no STJ e não conseguiu essa substituição. O que ele conseguiu foi mera assistência, que é a função de quem é interessado, mas não é titular do direito. Para o presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, o importante é indenizar os trabalhadores. A CPI vai realizar mais uma audiência para tentar conciliar o conflito. A nossa luta na CPI é para resolver o problema das pessoas, através do Aeros e também da dívida trabalhista. O debate foi muito proveitoso, vamos marcar um outro, vamos ver agora, topicamente, como é que nós resolvemos esse conflito. A Comissão da Alerj de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais denunciou as más condições dos dois principais abrigos do município, a Fazenda Modelo e a Suípa. Os parlamentares querem agendar o encontro com o prefeito do Rio para tratar dos problemas. A comissão visitou as duas instituições durante o mês de agosto e produziu um relatório com os principais problemas encontrados. O objetivo é elaborar um plano de ação que melhore o funcionamento destes abrigos. Na Fazenda Modelo foi encontrada uma estrutura precária nos canis, gatis, centro cirúrgico, ambulatório e no depósito de rações e medicamentos. A falta de veterinários também foi constatada na visita. Problemas com as empresas prestadoras de serviço que deixaram de pagar funcionários agravaram ainda mais a situação. Representante da Subsecretaria do Bem-Estar Animal falou do corte orçamentário sofrido em 2017, que reduziu quase pela metade a verba destinada à secretaria. A partir de agora vamos tentar sanar todo esse problema que tinha de rotatividade excessiva, de rodízio muito grande, de funcionários, de material. Então vamos ver se agora a gente consegue concentrar tudo numa empresa só e dar uma visibilidade maior a todo o processo. Para os protetores dos animais, a situação calamitosa nos abrigos se deve principalmente à má educação da população. Segundo dados da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, o maior volume de denúncias diz respeito a maus tratos de animais. Eles pediram a criação de uma delegacia especializada para tratar o tema. As estruturas, a empresa, o governo, ficam sobrecarregados, por conta de falta de informação básica e primária do que seja cuidar do meio ambiente. Na Suípa, instituição independente que abriga cerca de 4.500 animais, entre cachorros, gatos, cavalos e porcos, o principal problema é a superlotação. O presidente da instituição cobrou ajuda do poder público. Hoje, o abrigo vive da ajuda de associados e através de doações. Uma ação movida pelo Ministério Público retira cerca de 1.500 animais da Suípa, obrigando o Estado a construir novos abrigos para alocar este excedente. O problema é que até o momento nada foi feito. Foi constatado que a Suípa, pela sua logística, digamos assim, só poderia ter 3.000 animais. E na época a gente já se encontrava com 5.000 animais. Então o Ministério Público está nos, digamos assim, multando. Eu não posso receber, se continuar recebendo eu vou ser multado. E em contrapartida ele viu que isso também era um problema da Prefeitura e notificou. O presidente da comissão, o deputado Carlos Osório, pretende se encontrar com o prefeito Marcelo Crivella para tratar dos problemas apresentados durante a audiência. Para o parlamentar é evidente que o poder público precisa destinar mais recursos para garantir que os animais abandonados deixem de viver nas condições calamitosas em que se encontram e tenham condições de serem devolvidos à sociedade.
Ficou muito claro, primeiro, um problema de base. Nós temos muitos animais em abrigo, isso demonstra que há uma falha na questão da conscientização da população, que infelizmente segue abandonando animais, e também há uma falha de falta de políticas públicas para receber e devolver esses animais à sociedade através de programas de adoção. A retomada da construção de Angra 3 pode gerar mais de 500 mil empregos. O assunto foi debatido durante evento no plenário da Alerj. A contribuição da indústria nuclear para a recuperação do Estado foi o tema do seminário realizado pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio, em parceria com a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Assim como o setor do petróleo para o Rio de Janeiro, o setor nuclear, as indústrias aqui, a construção dos submarinos e a própria retomada da obra da Angra 3 são de fundamental importância para o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o único estado do país com geração de energia nuclear. A central Álvaro Alberto, localizada em Angra dos Reis, é formada pelas usinas Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que ainda está em construção. As obras de Angra 3 estão paralisadas desde 1986. Segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a construção de Angra 3 já gerou 140 mil empregos. Estima-se que com a retomada do projeto, os postos de trabalho entre temporários e permanentes chegariam a 214 mil, ultrapassando a faixa de 500 mil empregos entre induzidos e indiretos. Angra 3 vai ser um marco, né? Primeiro que ela torna o ciclo de combustível economicamente, eleva para um outro patamar. 90% da indústria está aqui no estado do Rio de Janeiro. No momento desse, que o estado vive uma crise econômica, uma crise social, a reativação dessas obras trazem de imediato quase 5 mil empregos durante o pico da obra. Estamos falando em até 4 bilhões em impostos ao longo da sua construção. Durante o encontro, o almirante de esquadra Bento de Albuquerque falou sobre os programas nuclear e de desenvolvimento de submarinos da Marinha. Segundo ele, o primeiro submarino nuclear construído no Brasil será entregue ano que vem. Esse programa ele prevê a construção de 4 submarinos de propulsão convencional e um primeiro submarino de propulsão nuclear. Nós vamos lançar o primeiro submarino no próximo ano e praticamente a cada 2 anos vamos lançar um novo submarino. Nós vamos poder lançar o submarino e vamos adquirir uma capacitação e um arrasto tecnológico que beneficiará não só a indústria do estado do Rio de Janeiro, mas como o país como um todo. O presidente em exercício da Alerj, o deputado André Siciliano, disse que o setor nuclear pode contribuir para a retomada do desenvolvimento econômico do estado. A gente precisa aqui garantir os recursos para o programa de submarinos em Itaguaí. A gente precisa discutir os municípios, por exemplo, Angra dos Reis, com a questão da retomada da usina Angra 3, também Resende com a indústria nacional. O setor nuclear para o estado do Rio de Janeiro, na minha opinião, é como o setor de petróleo para o estado do Rio de Janeiro. A gente precisa olhar com mais atenção, que pode ser também um motor para a retomada da economia aqui do estado do Rio de Janeiro. O governo do estado deverá informar a Receita Federal, no prazo de 60 dias, quando houver desconto na fonte para o imposto de renda no pagamento de auxílio moradia de bombeiros e policiais militares. Veja como foram as votações no plenário com Priscila Leão. Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram proposta que concede às escolas de samba a possibilidade de pagamento da tarifa social da SEDAI, caso elas incentivem e facilitem o acesso dos associados à prática de esportes. O projeto dos deputados Dionísio Lins, Chiquinho da Mangueira, Gilberto Palmares, Carlos Osório, Tia Ju, Valdec Carneiro e Tio Carlos foi aprovado e segue para a sanção do governador. O governo tem uma dívida histórica, não só com os clubes de bairros, que fizeram a história do esporte olímpico brasileiro, e as escolas de samba que fazem o maior espetáculo da terra, cultural, e desenvolvem um grande trabalho social, como exemplo a Mangueira. Mas não é só a Mangueira que faz. O trabalho da Mangueira é um trabalho muito maior, mas todas as escolas desenvolvem hoje um trabalho social muito importante. E eles não têm nada de contrapartida do governo.
A administração pública estadual deverá informar a Receita Federal, no prazo de 60 dias, quando houver desconto na fonte para o imposto de renda, no pagamento de auxílio moradia de bombeiros e policiais militares. Como o auxílio é considerado verba indenizatória, a retenção dos valores é indevida. O projeto dos deputados Rafael Pisciani e André Siciliano quer dar mais transparência e permitir que os servidores peçam a restituição do que foi descontado nos contra-cheques. A informação deverá constar no informativo de rendimentos do ano base 2017. A regra se aplica a casos ocorridos até 5 anos antes da lei entrar em vigor. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O TJ já diz que essa verba não pode ser incorporada quando o policial ou o bombeiro vai para a inatividade. Então essa verba está muito clara que é uma verba indenizatória que não cabe desconto de imposto de renda. Então eu e o deputado Rafael apresentamos um projeto de lei que votamos e a gente espera que o governador sancione, que o governo do estado se obrigue em 60 dias a notificar aos policiais militares e aos bombeiros e também à Receita Federal dessas parcelas que foram descontadas indevidamente. Policiais civis e militares, bombeiros e inspetores de segurança e de administração penitenciária que sofreram traumas durante o trabalho podem participar do programa de apoio psicológico e de acompanhamento do retorno à atividade profissional, proposto pelos deputados Flávio Bolsonaro e Marta Rocha. Hospitais públicos estaduais e clínicas privadas que possuem convênio com o Estado devem disponibilizar o serviço. O projeto recebeu 6 emendas e retorna às comissões. É uma profissão de altíssimo risco, em consequência um grau muito elevado de estresse, e hoje o próprio estudo da corporação aponta que pelo menos aí 40% da tropa está doente. Consegue trabalhar apenas à base de remédios aí que são tarja preta, que mexem realmente com o emocional deles. Então é importante que a polícia tenha uma estrutura para que eles, se quiserem, esse é o projeto, possam ter um profissional a quem recorrer para tratar a cabeça. O deputado Jorge Pisciani quer incentivar o consumo sustentável através de ações que possam reduzir o consumo de água e energia. Implantar a disciplina de educação ambiental nas escolas e estimular a compra de produtos ecologicamente corretos são alguns dos objetivos da Política Estadual de Educação de Consumo Sustentável proposta pelo parlamentar. O projeto foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Alerj. O projeto do deputado Marcos Miller prevê que trechos das rodovias estaduais onde ocorreram acidentes com vítimas tenham placas com sinalização de advertência. O objetivo é conscientizar e alertar os motoristas. O projeto foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Alerj. Também foi discutido pela primeira vez o projeto dos deputados Marta Rocha, Zaqueu Teixeira, Paulo Ramos e Wagner Montes, que pretende acelerar a tramitação dos processos administrativos que concedem pensão aos parentes de policiais civis ou militares que morreram em serviço. O projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Essas famílias já são vitimizadas com a perda do seu ente querido. Elas não podem ser novamente vitimizadas numa enorme peregrinação para juntada de documentos num processo administrativo para conceder uma pensão especial. Então, o nosso desejo não é outro, o de respeitar essas famílias e dar celeridade a esse processo administrativo. O deputado Zito quer que os recursos arrecadados pelo Detran com multas sejam destinados à rede integrada de bancos de perfis genéticos. A medida é para melhorar o trabalho da perícia criminal, que atua nos processos de investigação de DNA de pessoas desaparecidas ou vítimas de tráfico de pessoas e crianças. A proposta recebeu 3 emendas. Os clubes de futebol que tiverem casos de racismo praticados pela torcida vão sofrer penalidades administrativas. O projeto dos deputados Jânio Mendes, Luiz Martins e do deputado licenciado Tiago Pampolha foi aprovado pelos parlamentares e retorna ao plenário para mais uma discussão. Punir a torcida, punir aquele que pratica o ato e punir o clube é uma forma da sociedade avançar contra estes atos perniciosos, nocivos à sociedade, que é uma violência. Um jogador de futebol, quando agredido por uma injúria racial, ele perde a tranquilidade, ele perde a paz dentro de campo de futebol, e isso prejudica
gravemente o andamento da partida, o exercício profissional. Além disso, representar uma agressão à coletividade. O deputado Figueiredo quer que a última semana do mês de outubro seja destinada à conscientização, combate e prevenção da depressão. A proposta tem a finalidade de promover campanhas educacionais, debates, palestras, além de incentivar a procura por tratamento. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A depressão, muitas das vezes, ela demora a ter um diagnóstico para que haja o imediato tratamento. Ainda existe algum preconceito contra a depressão. As pessoas imaginam que é algum tipo de fraqueza ou falta de disposição. Nós queremos, através dessa semana de divulgação, de conscientização, também deixar bem claro que é possível se fazer um tratamento e até mesmo uma tentativa de prevenção. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.